Muito se fala sobre a Revolução Francesa ou até a Revolução Russa, mas aqui nas Américas também houveram grandes revoluções. As mais famosas são a cubana e a americana, mas uma revolução que não é muito citada por aí é a mexicana. Embora longe dos holofotes, é uma história muito interessante que gerou diversos personagens para a cultura popular. Te convido hoje a aprender essa história. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Você já ouviu falar de Emiliano Zapata? Ele foi o líder mais famoso da Revolução Mexicana, uma revolução que aconteceu no ano de 1910, mas não é muito explorada pela escola e pelos livros de história convencionais. Apesar disso, historicamente costuma ser descrita como o acontecimento político e social mais importante do século XX no México. Os 10 anos de Revolução Mexicana foram marcados pela instabilidade política, golpes e várias ditaduras diferentes. Apesar de tantos anos de luta, as reivindicações do povo mexicano continuam até hoje, e a revolução foi muito influente no país e no mundo. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Até o século XIX, o México era uma colônia da Espanha, assim como aconteceu aqui no Brasil com Portugal. O processo de colonização foi caracterizado pela exploração dos trabalhadores por parte da elite, que tinha muitos privilégios e mandava no país. Dessa forma, os demais cidadãos serviam apenas como uma mão de obra para os ricos. Antes mesmo da colonização, quem dominava o território mexicano era o Império Azteca, que também era abusivo com a sua população, cobrando altos impostos e impondo um governo muito violento contra o seu próprio povo. Assim, muitos habitantes do México abraçaram a colonização espanhola, o que fez o processo ser mais tranquilo para o país europeu. Porém, depois de se decepcionarem com o governo espanhol, que se mostrou tão abusivo quanto o governo azteca, o povo mexicano clamava por independência. O movimento pela soberania do México começou em 1810, liderado pelo padre Miguel Hidalgo y Costilla, porém, a emancipação completa só chegaria depois de 8 longos anos de luta. Inicialmente, os fatores religiosos eram o cerne central do conflito, porém, com o tempo, a questão republicana ganhou força. A luta pela independência estava tão forte que conseguiu reunir grupos improváveis sob um único propósito de tornar o México soberano, com ênfase em um grupo que acreditava na democracia e outro que clamava pela monarquia. Essas duas vertentes haviam combinado de deixar o México escolher seu próprio caminho depois da independência. O Exército de Libertação só conquistaria a capital do México no ano de 1821, liderados por Guadalupe Victoria e Vicente Guerrero. Porém, no ano da invasão, contaram com o apoio de um espanhol chamado Agustín de Iturbide. Nessa ocasião, forçaram a renúncia do vice-rei espanhol e assinaram o Tratado de Córdoba, que reconhecia o México como uma nação independente. Mas, mesmo com tudo isso, outro conflito aconteceu logo após. Iturbide, que era espanhol, se proclamou imperador do México, mas o povo não aprovou o novo líder. Dessa forma, no ano de 1823, o retiraram do poder e Guadalupe Victoria foi consagrado o primeiro presidente do México. Gosta de rock? E curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu! Mesmo após sua independência, entre 1821 e 1850, o México teve vários governos ditatoriais diferentes. A história do México é semelhante à do Brasil, uma vez que ocorreram diversos golpes e ditaduras durante várias décadas. Mas, enquanto no caso brasileiro essa instabilidade começa na virada do século, no cenário mexicano isso ocorre durante todo o século XIX. Nesse contexto, em 1867, o general Porfírio Dias moveu o exército contra o então imperador Maximiliano I, estabelecendo um regime político de mais de 3 décadas, o chamado Porfiriato. No começo, Porfírio teve apoio amplo da população, pois conseguiu promover a estabilidade política e começou a modernização do país, que até então era amplamente agrário. Seu governo ficou estável por tanto tempo que deu origem ao termo Paz Porfiria, utilizado por historiadores para se referir a essa época da história mexicana. Porém, o governo de Porfírio teve diversas falhas que levaram ao estopim da Revolução Mexicana.
O principal problema dizia respeito à distribuição de terras e à falta de liberdade democrática no território mexicano, que em sua maioria era formado por indígenas e analfabetos. 11 milhões de pessoas não sabiam ler e escrever na época, vivendo como mão de obra para grandes aristocratas de terra. Somente 3% da população tinha as melhores terras do México, e para piorar, Porfírio ainda aprovou a Lei dos Baldios, uma lei que permitia tomar terra dos indígenas e repassá-las para grandes agricultores e aos estrangeiros. Nessa época, quase toda a receita do país vinha da terra, já que era uma nação rural que exportava os frutos do solo para o exterior. Os estrangeiros inclusive controlavam as minas, os portos e as estações de petróleo do México, usando os nativos como mão de obra barata para seus fins. Um dos principais investidores eram os Estados Unidos, o que não agradava a população mexicana. Isso porque, pouco tempo antes, o México havia guerreado com os Estados Unidos e, no fim, perdido metade de seu território para aquele país, gerando um sentimento anti-americano. Por fim, o governo de Porfírio também era conhecido por suas fraudes eleitorais. Apesar de ser supostamente uma democracia, ele nunca perdia, mesmo com a insatisfação popular. Além disso, em 1908, o ditador afastou seu concorrente à candidatura à presidência, Francisco Ignacio Madero González, deixando a população ainda mais insatisfeita e clamando por mudanças. Contudo, mesmo com a fraude eleitoral e o afastamento, Madero não se deu por vencido. Assim, ele se revoltou contra o governo e prometeu reforma agrária para o povo e, para conseguir ainda mais apoio popular, se aliou a Emiliano Zapata e Pancho Villa, líderes dos exércitos revolucionários mexicanos. Emiliano Zapata era um caudilho da região sul, Pancho Villa era um camponês pobre da parte meridional, por isso tinham bastante apoio das populações marginalizadas do México. Emiliano Zapata Salazar foi o principal líder do Exército Libertador do Sul, com mais de 30 mil soldados, sendo considerado o grande herói da Revolução. Além disso, Zapata foi uma das figuras mais radicais do movimento revolucionário, pelo seu forte desejo pela reforma agrária, bem como a falta de ambição pelo poder. Com o apoio dos revolucionários, Madero assumiu a presidência do México em 1911 e as décadas de domínio de Porfírio chegaram ao fim com a sua deposição do poder. O antigo ditador mexicano se exilou em Paris, morrendo 4 anos após esse ocorrido. Apesar das promessas, a administração de Madero decepcionou os mexicanos. Fazendo parte da elite, o novo líder continuou favorecendo os mais ricos e não cumpriu com a promessa de reforma agrária no país, mantendo o status quo e agravando a miséria no México. Mais uma vez, os revolucionários Pancho e Zapata entraram em ação e conseguiram rapidamente retirar Madero da presidência. Porém, o cenário político mexicano continuava extremamente complexo. Zapata e Pancho propunham a expropriação dos latifundiários, inclusive os pertences à igreja, para a posterior divisão entre os camponeses, o reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que lhes haviam sido tomadas e a nacionalização das terras daqueles que fossem considerados inimigos da revolução. Porém, o extremismo das ideias dos dois revolucionários pode ter dificultado a estabilização de um governo, uma vez que não existia nenhum país da América Latina com essas medidas. Após a queda de Madero, duas novas forças surgiram para tentar tomar o controle do México nesse cenário: o conservador Victoriano Huerta e Venustiano Carranza, este que havia se aliado a Zapata e também era do Sul. Huerta conseguiu dar um golpe de estado em 1913, após assassinar tanto Madero quanto seu vice, porém também sofreu com revoltas populares. Carranza, Zapata e fuzileiros dos Estados Unidos conseguiram destituir Huerta do poder, após tomarem o porto de Veracruz. Nas eleições de 1914, Venustiano Carranza, que também era latifundiário e agora aprovado pelos Estados Unidos, foi eleito presidente. Nesse contexto, Zapata não quis ser o presidente, mesmo quando teve essa possibilidade. O novo governo de Carranza assumiu prometendo criar uma nova Constituição para o México, o que realmente aconteceu em 1917, estando em vigor até hoje. Essa Constituição era mais humana e, além disso, deu o direito do Estado de expropriar terras para fins de reforma agrária, reconheceu os direitos dos índios sobre as terras comuns, instituiu um salário mínimo e foi determinada que a jornada de trabalho seria de 8 horas por dia. Inclusive, nessa época a Alemanha tentou aproximar as relações com o México com a intenção de conseguir um aliado na Primeira Guerra Mundial, oferecendo aos mexicanos a recuperação do território perdido aos Estados Unidos, inimigos do Império Alemão, que inclusive possui um vídeo próprio aqui no canal. Porém, o México manteve-se neutro durante esse conflito.
Mesmo com essas mudanças, o governo de Carranza ainda gerava descontentamentos entre o povo mexicano, pois lentamente a população ia perdendo suas terras para o capital estrangeiro mais uma vez. Após isso, os revolucionários deixaram de apoiar o novo presidente e se mantiveram em situação de luta. Porém, Carranza se manteve no poder. Com a ajuda dos Estados Unidos e uma traição de Carranza, Emiliano Zapata foi assassinado em 1919, assim como Pancho Villa em 1923. Com as mortes de seus principais líderes, o movimento revolucionário mexicano perdeu forças e a revolução chegou a um fim. Apesar da Revolução Mexicana não ter conseguido cumprir todos os seus objetivos, gerou vários benefícios à população com a Constituição de 1917. Apesar desses benefícios, o povo do México passou e ainda passa até hoje por uma situação difícil. Após o estabelecimento de um governo pró-Estados Unidos de Carranza, não havia competição com a modernização e os preços dos produtos agrícolas norte-americanos. A pequena propriedade camponesa não se mostrou eficaz e o México se afundou em dívidas bancárias. Mas, mesmo com tudo isso, a revolução foi muito importante. A figura do líder Emiliano Zapata foi muito aderida e inspirou vários outros movimentos revolucionários ao longo do século XX, com Zapata tendo se tornado um mártir. Além disso, ele também inspira hoje o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que luta para reformular o sistema político mexicano. A reforma agrária ainda é um tema muito discutido em diversos países, inclusive aqui no Brasil. A Revolução Mexicana mostrou uma tentativa de distribuir as terras e dar espaço para os pequenos agricultores, algo nunca antes visto na América Latina. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!